Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre gratidão. Lucas capítulo de número 17, versículo de número 12, diz assim: E entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés de Jesus, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui nós vemos 10 homens que estavam numa cidade onde que era destinada às pessoas com lepras, com doenças terminais, pessoas que não tinham a oportunidade de viver em família, de viver em sociedade, de tocar talvez seus comércios, ainda que tivesse algum negócio, ela não poderia estar ali. Ela deveria ficar separada do resto das pessoas. Ainda que essa pessoa ocupasse um cargo no governo, ainda que essa pessoa trabalhasse para o rei, ou até mesmo sendo o próprio rei, as pessoas deveriam ficar separadas neste lugar. Aqui, nós vemos 10 homens que tiveram fé suficiente para clamar a Jesus. Nós vemos que o clamor deles foi tão forte para Cristo que eles nem precisaram falar o que eles queriam. Simplesmente o clamor deles revelou a Cristo que eles queriam ser curados, que eles queriam ser restaurados novamente. E aqui, quando eles clamam pela misericórdia do Mestre, quando eles clamam por Jesus, a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem a eles, diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que quando eles estão nesse caminho de se mostrar aos sacerdotes, eles começam a se olhar e eles começam a verificar que eles estão curados, que eles estão limpos. Por que eles tinham que ir até o sacerdote? Porque o sacerdote ali exercia esta função de liberar as pessoas leprosas para novamente voltar à sociedade, voltar à sua vida familiar. O sacerdote examinava aquela pessoa, via que realmente ela estava curada. Então ela estava restabelecida novamente à sociedade. A Bíblia diz que neste trajeto, neste caminho de ir até o sacerdote, eles se encontraram curados. Eles tiveram fé suficiente para clamar. Eles tiveram fé suficiente para ouvir o que Jesus havia determinado. Eles creram na palavra. E eles começaram uma caminhada de fé. Porém, a Bíblia diz que após essa cura acontecer, somente um deles voltou para dar graças a Deus. Ele chegou, se lançou aos pés de Cristo, agradecido, dando glória a Deus, louvando, revelando ali gratidão. E o próprio Cristo, ele questiona, ele diz: mas não foram 10 aqueles que foram curados? Cadê os 9? Só voltou este, e este ainda era um samaritano, para dar glória a Deus, para agradecer. Aqui, queridos, eu quero fazer uma pausa e avaliar um pouco das nossas vidas. Quanto de tudo que nós pedimos para Cristo até hoje e já recebemos, seja cura, seja libertação, seja uma conquista pessoal, uma casa, um veículo, enfim. Quanto disso que após nós temos conquistado, nós chamamos Cristo para fazer parte disso? Quanto disto que nós somos gratos? Por que a importância da gratidão? No último versículo aqui, que nós lemos, o versículo 19,
Jesus mostra a importância da gratidão. Ele volta-se àquele um que voltou para agradecer, aquele leproso que voltou para dar glória a Deus, para ser grato. Ele diz a ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquela atitude daquele leproso voltar e agradecer a Deus, adorar a Cristo, dar graças a Deus, gerou para ele salvação. E a palavra salvação, muitas vezes quando nós falamos salvação, parece que nos fica limitado somente à salvação eterna. E isso já seria o suficiente para nós agradecer a Deus todos os dias. Mas a palavra salvação, a palavra salvou, ou a palavra salvo, é a palavra sozo no original grego, que significa uma salvação completa, uma prosperidade completa. Sim, está introduzido dentro da salvação a redenção. Está introduzido, sim, dentro da salvação a justificação. A salvação pelo sacrifício de Jesus das nossas almas. A condição de nós vivermos a eternidade com Cristo. Mas também está dentro desta palavra introduzido a capacidade de desfrutar de tudo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A salvação, ela não está limitada somente à redenção e à justificação. Ela está também nos dando a capacidade de desfrutar de todas as bênçãos do reino de Deus. Desfrutar do relacionamento com o Espírito Santo, desfrutar da revelação da palavra, de caminhar sobre a palavra. Tudo isso está introduzido na salvação. Por que é importante nós meditarmos nesse texto? Porque muitas vezes nós nos contentamos. No decorrer da minha caminhada, eu vi pessoas serem curadas de câncer, irem até a igreja para ser curadas de câncer. Eu vi várias pessoas. Eu vi pessoas que foram para a igreja para restaurar o seu casamento, por causa de uma saúde de um filho. E quando chegou a cura do câncer, quando a restauração do casamento chegou, quando a cura daquele filho chegou, a pessoa não voltou mais para agradecer a Deus. Não estou nem falando de voltar e pertencer a uma comunidade de fé, que isso é importantíssimo. Mas voltar e prestar culto a Deus todos os dias da sua vida. Dizer: Jesus, o Senhor não precisava me dar prova alguma do que o Senhor é poderoso para salvar, mas o Senhor a deu, e eu estou aqui agora para ser grato. Essa pessoa, ela receberia muito mais do que a cura do câncer, que a restauração do casamento, que a cura de um filho. Ela receberia salvação eterna, salvação e também a capacidade de desfrutar muito mais do que ela já desfrutou. Este é o poder da gratidão, este é o poder da salvação. A gratidão, ela abre portas, a gratidão nos dá acesso ao desfrute de tudo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa e que eu e você possamos ser gratos a Deus, que nós possamos ter uma lista para agradecer a Deus, que Ele vá ampliando a cada dia mais o nosso campo de gratidão, com milagres extraordinários, pelo nosso coração grato. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.